No início de maio de 2024, publicamos aqui no Nerdologia um vídeo sobre a vida e a obra de Ludwig van Beethoven, um dos maiores compositores da história. No fim do vídeo comentamos sobre uma discussão sobre Beethoven. E está na hora de concluirmos. Seria ele um homem negro que teve sua identidade apagada nesses séculos? Sejam bem-vindos ao Nerdologia de História. Meu nome é Felipe Figueiredo, formado em História, colunista, podcaster, youtuber e professor. E conheça mais sobre cultura nesse Nerdologia sobre se Beethoven era negro. Ludwig van Beethoven nasceu em 16 de dezembro de 1770, em Bonn, na atual Alemanha. E vocês já sabem disso devido ao nosso vídeo anterior. Caso você não tenha assistido, você vai ver depois desse aqui. Quando Beethoven morreu, em 26 de março de 1827, aos 56 anos de idade, foram preservadas muitas mechas de seus cabelos, costume do período. Para ajudar a entender os motivos da morte de Beethoven, uma equipe do Instituto Max Planck fez uma análise genética e publicou suas conclusões em 2023. Os resultados foram as constatações de uma variante de DNA que tornava Beethoven vulnerável a doenças no fígado e de material genético do vírus da hepatite B em seu organismo. O exame também trouxe mais um mistério. Alguma antepassada de Beethoven teve uma relação extraconjugal, e dessa relação que vieram Beethoven e seus antepassados diretos. Isso reforçou uma discussão sobre a identidade de Beethoven baseada em sua cor de pele. No século XX, começa um debate sobre artistas e intelectuais históricos que eram negros e passaram por um processo de branqueamento ou foram apagados, e Beethoven é inserido nesse debate, baseado no fato dele ter apelidos que referenciavam sua pele mais escura do que o habitual para a média dos alemães do período. Um exemplo desse processo de branqueamento pode ser visto aqui no Brasil, onde o escritor Machado de Assis, talvez o maior escritor da história brasileira, filho de um pai descendente de pessoas negras de origem africana e de uma mulher portuguesa branca, foi muitas vezes retratado como um homem branco. Retornando ao caso de Beethoven, um dos termos usados sobre ele era mouro, termo utilizado para se referir aos muçulmanos do Mediterrâneo e que pode ter conotação racista em alguns contextos. Em relação a Beethoven, o compositor e maestro britânico Samuel Coleridge Taylor, que era um homem negro, filho de uma mulher inglesa com um homem de Serra Leoa, disse em 1907 que, se o maior de todos os músicos estivesse vivo hoje, seria impossível para ele conseguir acomodação em hotéis em certas cidades dos Estados Unidos. O avô paterno de Beethoven, também chamado Ludwig, nasceu nos domínios austríacos da região flamenga da atual Bélgica, um importante polo comercial e que por muito tempo foi dominado pela Espanha. Com o intenso fluxo comercial de navios espanhóis, é possível então que Beethoven tivesse alguma ascendência do norte da África. Ou seja, os testes de DNA não provaram que Beethoven seria um homem negro, mas forneceram uma nova informação que é inserida em um debate que não é novo, como foi analisado pelo historiador da música Dominique René de Lerma. Nos Estados Unidos, o principal responsável pela difusão do debate sobre a identidade de Beethoven foi o jornalista Joel Augustus Rogers, cujo trabalho, produzido no contexto da segregação racial em seu país, era voltado para destacar figuras históricas que seriam negras. Essas produções antecedem essa descoberta genética e são baseadas em relatos de época, como por exemplo as memórias de Gottfried Fischer, vizinho dos Beethoven, que descreve o compositor como baixo, atarracado, ombros largos, pescoço curto, nariz redondo e pele castanho escura. O antropólogo Friedrich Hertz descreveu o compositor com traços negroides, pele escura, nariz achatado e grosso. O biógrafo alemão Emil Ludwig escreveu que o seu rosto não revela nenhum traço do alemão e que ele era tão escuro que as pessoas o apelidaram de espanhol. Também comentam baseados em máscaras de gesso feitas do compositor, tanto em vida quanto sua máscara mortuária. Para muitas pessoas, seus traços faciais se aproximam aos de um homem negro. É importante frisarmos que Beethoven se identificava como um alemão de sua época e jamais mencionou qualquer questão envolvendo sua cor de pele em suas cartas. Ele não se identificava como um homem de origem africana e é impossível tentar supor como Beethoven se identificaria em outras sociedades em outras épocas. O debate sobre sua cor de pele e sobre racismo é importante e interessante por outros motivos.
Primeiro, sabermos mais sobre sua vida e sua família, conhecimento que pode contribuir no entendimento e na interpretação de sua obra. Segundo, é muito importante desmistificar ideias que enxergam um passado homogêneo. Existem ideologias racistas, como o nazismo e o neonazismo, que se fundamentam em parte em uma crença de que a Europa sempre teria sido um lugar apenas de pessoas brancas, e que a produção artística, cultural e filosófica europeia seria então uma produção branca e uma evidência de uma suposta superioridade civilizatória dos brancos. Tudo isso é completamente falso. Geograficamente, a Europa faz parte de uma massa de terra contínua que inclui a Ásia e a África. O mar Mediterrâneo também conecta esses três continentes e sempre foi um local de intensas rotas comerciais. Ou seja, a Europa tem sua história profundamente marcada pelo fluxo não só de produtos, mas também de ideias e de pessoas vindas de outras regiões, com diversas áreas e períodos marcados por intensa diversidade de etnias. Alguns anos atrás, a historiadora e professora de Cambridge, Mary Beard, foi atacada nas redes sociais por ter sido a consultora de uma série animada da BBC que mostrava a Britânia romana. Ela foi atacada pela diversidade retratada, que de fato existiu, com várias fontes provando isso. Sétimo Severo, que governou o Império Romano de 193 a 211, foi o primeiro imperador sem origem itálica e tinha pele escura. Na Idade Média, o fluxo de pessoas pelo Mediterrâneo continua. Na Idade Moderna, temos registros de, por exemplo, bairros de mercadores indianos em São Petersburgo, no Império Russo. A ideia de uma Europa homogeneamente branca é uma fantasia criada em tempos recentes, derivada da visão dos românticos da supremacia da vida rural europeia, menos cosmopolita e mais isolada. Finalmente, a discussão sobre se Beethoven era ou não um homem negro também dialoga com o apagamento ou branqueamento de intelectuais e artistas negros nas artes clássicas, como exemplo que citamos de Machado de Assis, ou a famosa cena do filme Django, em que o personagem racista de Leonardo DiCaprio descobre que o autor Alexandre Dumas era um homem negro. Soft-hearted Frenchie. Alexandre Dumas is black. Um dos principais violinistas contemporâneos e amigo de Beethoven foi George Bridgetower, um homem negro de origem polonesa para quem Beethoven dedicou uma sonata. A historiadora e professora Kira Thurman é autora de um livro cujo título traduzido seria algo como Cantando como Alemães, Músicos Negros na Terra de Bach, Beethoven e Brahms, em que ela aborda o apagamento da contribuição de pessoas negras na música clássica e critica o pensamento vigente por muito tempo de que pessoas negras poderiam se destacar apenas fazendo o que seria música negra. Ela também aborda a ideia de que, se pessoas criativas, competentes e geniais podem ser de todas as cores de pele, como de fato o são, por que e como foi criado um pensamento que vincula imediatamente o gênio à pele branca? Conhecer artistas não brancos ou descobrir que um grande autor brasileiro não era branco não é lacração ou alguma bobagem do tipo, mas parte do processo de aprendizado e de difusão do conhecimento e da arte para todos e produzida por todos. Sensação, sensacional! Lembre que esse vídeo é um recorte, claro que infelizmente muita coisa interessante ficou de fora e fontes e sugestões estão aqui na descrição. Nos comentários no Nerdologia sobre se existiu um samurai negro chamado Yasuke, comentaram que Oda Nobunaga nunca teve o título de Shogun. Isso é verdade e pedimos desculpas pelo erro. Na prática, entretanto, ele era o real Shogun no período, como mencionado pelo historiador Kenneth Henschel, citado nas fontes, e optei por simplificar no roteiro o que acarretou o erro. Não se esqueçam de curtir e compartilhar o vídeo, ative as notificações de nosso canal para conhecer mais sobre história e até a próxima!